Aqui está uma pergunta que deve ser a dúvida de todo mundo todos os dias, que é dentes com mobilidade que com a gengiva espessa não está pior e está drenando via sulco. Faço endo e raspagem para que não perca o dente? Isso é uma lesão endopério. Isso daqui foi enviado para uma dentista que falou que é profissional do serviço público e o paciente não tem condições, gostaria que o paciente não perdesse o dente. Como é que a gente faz para não perder o dente? Por que critério a gente vai utilizar para não perder o dente? Então vamos lá por partes. Periodontia é sempre subjetiva, cheia de detalhes. Eu não consigo entrar em todos os detalhes. Quem quiser um passo a mais vai ter que fazer o periodiário, onde eu consigo ensinar tudo isso com mais detalhes. Mas, por exemplo, a mobilidade. A mobilidade, ela diz que ou tem um trauma e esse trauma oclusal aumenta o espaço do ligamento periodontal e por isso ele tem mobilidade. Pode acontecer que ele realmente tenha periodonto reduzido e o quanto de reduzido condena o dente ou não. Porque se o paciente tem condições, a gente diz, olha paciente, vamos extrair o dente e colocar implante. Mas também ficaria outra pergunta, não seria melhor manter o dente? E se o paciente não tem muitas condições, ele já sofre porque tem poucos dentes, ele não quer tirar o dente. Então a pergunta é, vale a pena ficar? Vale a pena não ficar com o dente? A única coisa que não tem como ficar é quando o paciente tem a mobilidade do tipo longitudinal. Essa longitudinal é do tipo mobilidade do grau 3. Essa mobilidade não tem mais conserto, porque já significa que a perda óssea é tão grande que não existe a possibilidade de manutenção do dente. A mobilidade de grau 1 é menos de 1 milímetro vestibulolingualmente, mobilidade de grau 2 é mais de 1 milímetro. Mas se o paciente tem um trauma oclusal, ele precisa melhorar aquele trauma. Ou se ele tem uma sobrecarga oclusal, talvez ele precise de outros dentes. Então, quanto à mobilidade, primeiro a gente tem que investigar a causa. O que não dá para ficar com o dente é se o dente tiver só um pouquinho de osso na apical. Então, por exemplo, se esse é o dente e aqui, por exemplo, é a superfície radicular, então aqui a gente tem 100% do dente. Então, 100% do dente, mas a raiz é cônica. Como é cônica, a gente considera menos área de contato conforme ele vai descendo. Então, aqui seria 50% da raiz, não, mas 50% conta aqui. 50%, 40%, 30%. Então, mais ou menos, se o paciente tiver até 30% de tecido ósseo ou de inserção óssea, esse dente pode ser mantido, mas depende de uma série de fatores que são do conjunto. Quando a gente fala que está drenando, quando está supurando, quando eu penso em supuração, eu penso em duas coisas. Ou o paciente é diabético, que é muito comum que tenha supuração, ou que ali tem muita sujeira. Porque o pus é um amontoado de células de defesa morta e células bacterianas mortas também. E que aquilo ali está sendo embolado e está sendo enviado, mandado tudo embora. Uma vez que a gente já tenha reduzido a carga microbiana com uma instrumentação, a gente já vai ter uma melhoria na supuração. Vai dizer, significa que quando está supurando é mais grave do que quando não está supurando? Não, não significa mais grave, porque isso significa que é crônico e que tem bastante sujeira lá dentro e que o corpo está conseguindo defender bastante, mas não necessariamente que seja mais grave. Ah, significa que sempre que está supurando vai dar antibiótico? Também não, porque a terapia antimicrobiana sistêmica tem um motivo claro para a gente prescrever e não significa que a gente vai fazer antibiótico só porque sai pus. Pus não é critério de antibiótico. A gente precisa ter um paciente de risco, como um diabético descompensado, ou como um tabagista que precisa de uma supressão microbiana, ou quando a gente tem uma afecção aguda, onde a gente já tem algum tipo de problema sistêmico, como por exemplo linfadenopatia, prostração, um risco ou uma possibilidade de disseminação sistêmica, aí vai dar antibiótico. A outra pergunta vai fazendo e raspagem? Vai fazendo e raspagem se a gente já tiver uma lesão muito grande e essa lesão já acabou envolvendo periápse. Então, tudo leva a entender que é uma lesão endopério. Lesão endopério é quando a gente tem a superfície radicular e essa superfície radicular tem uma perda óssea pela doença que ela envolveu até o periápse. Vale fazer endodontia e o tratamento periodontal?
vale desde que o remanescente ósseo de um dos dentes esteja suficiente para manter esse dente em saúde por bastante tempo. Mas a outra coisa que se deva levar em consideração é que, em geral, em lesões endopério, a gente vai ter uma bolsa muito profunda, porque ela chegou até o periápice. Esta é uma das situações onde eu indico a terapia cirúrgica pela dificuldade de acesso não cirúrgico. E o que também precisa ser levado em consideração é o quanto realmente vale a pena manter o dente, já que ele tem uma série de fatores que estão piorando a situação. Mas, no caso do paciente, o paciente vai ser tratado pelo serviço público, ele vai poder receber um tratamento endodôntico, vai poder receber um tratamento periodontal adequado. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, o paciente vai receber o tratamento periodontal adequado, mas ele vai ter como receber manutenções periódicas? Ou ele vai receber um tratamento periodontal e sabe lá quando ele vai conseguir agendar de novo? Então, o que se fala de corrente na periodontia é que não importa o método que você acabe usando para a terapia periodontal, o que importa é a manutenção preventiva, que a manutenção preventiva é a única que vai ser capaz de manter longevidade do dente ao longo dos anos. E falando nisso, o intensivo periodiária, onde eu falo sobre duplicar a sua taxa de retorno, vai estar no ar até quinta. Quem não assistiu, assiste ainda, que eu estou respondendo as perguntas disso. E ali você vai conseguir entender um pouco melhor os princípios de tudo isso que a gente se baseia para falar em manutenção preventiva, para falar em alguma coisa que realmente funciona, que dá certo, que não é enxugar gelo, que é só raspar, 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 sem saber se isso dá resultado. Para uma periodontia dar resultado, não precisa ter dinheiro, não precisa ser só no serviço privado, não precisa ser só particular, porque convênio também dá certo. Inclusive, os convênios têm a grande vantagem, porque o convênio, em geral, autoriza uma manutenção semestral. Fazendo do jeito certo, tudo funciona. E a periodontia pode sim manter os dentes. E os pacientes que têm menos condições são aqueles que mais vão se beneficiar por ficar com esses dentes na boca.